Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fatos Curiosos vamos lembrar de histórias tristes e que não podem ser esquecidas. Histórias lamentáveis que muitos tentam minimizar e relativizar, mas que precisam sempre ser comentadas para que não ocorram novamente. Estamos falando das terríveis e lamentáveis experiências científicas que foram feitas nos campos de concentração nazistas. Esse vídeo não é recomendado para pessoas sensíveis ou para crianças, já que iremos comentar sobre a verdadeira tragédia humanitária causada por médicos antiéticos e totalmente fora da realidade. Compartilhe esse vídeo com pessoas que tentarem te dizer que o regime nazista não foi tão ruim assim, ou que existe exagero quando se diz que eles foram uma das piores chagas em toda a história da humanidade. Sem mais delongas, vamos ao assunto. O que faz com que a ciência nazista fosse tão cruel e absurda com os prisioneiros dos campos de concentração é, acima de tudo, o pressuposto de que eles eram uma raça inferior. Os absurdos cometidos durante a Segunda Guerra são muito piores do que os experimentos que, hoje em dia, estamos combatendo em animais. Por aí, você consegue compreender o que foram essas experiências. Mesmo que hoje em dia a ciência atual usufrua dos resultados, não podemos admitir que nada desse tipo volte a ocorrer novamente. Essas são apenas algumas das experiências que ocorreram em campos de concentração nazistas. Experiências com o objetivo de compreender doenças e como tratá-las. Os prisioneiros, de diversas idades e gêneros, eram propositalmente contaminados com diversas doenças e então submetidos a todo tipo de tratamento experimental existente na época. Doenças como a malária, tifo, tuberculose, febre tifoide e hepatite infecciosa foram testados de forma extensa nos prisioneiros dos campos de concentração. As pessoas eram simplesmente inoculadas com a doença e então se tentavam diversos tratamentos, tudo de forma impessoal e totalmente cruel, sem nenhum tipo de consideração quanto à dor e sofrimento dessas pessoas. A maioria das pessoas acabavam morrendo ou da doença ou de overdose de algum tipo de droga. Experimentos com ferimentos, em busca de melhorar a resistência dos equipamentos de guerra alemães e também de melhorar os tratamentos para diversos tipos de trauma, os prisioneiros eram submetidos a todo tipo de teste absurdo, que incluíam ser golpeados na cabeça repetidamente com um martelo para que fosse concluído quantos golpes e com qual força eram necessários para destruir o crânio humano. Tenha em mente que muitas vezes esse tipo de teste também era feito com crianças, sendo que esse próximo era especialmente feito com elas. Testes de alteração de características físicas. Esses eram testes extremamente cruéis, feitos com crianças e com um fundo totalmente ideológico. Se faziam cirurgias, aplicações de tinta nos olhos e todo tipo de absurdo, com o único objetivo de fazer com que crianças das pretensas raças inferiores tivessem as características físicas da pretensa raça ariana. Nesse sentido, existiam também muitos experimentos com doenças e similares, tentando comprovar cientificamente o absurdo ideológico da pretensa inferioridade das populações perseguidas pelo nazismo. Outro teste muito comum eram os testes de eficácia e de combate aos efeitos de gases. Muitos prisioneiros dos campos de concentração acabaram falecendo enquanto os médicos nazistas procuravam formas de combater gases altamente perigosos, como o gás mostarda e o gás fosfogênico. As pessoas simplesmente eram obrigadas a inalar gás e então eram submetidas aos mais diversos tipos de tratamento, dos quais pouquíssimos realmente eram eficazes. É importante entender, para dimensionar o total da crueldade desses testes, que os prisioneiros eram tidos como um suprimento quase inesgotável de cobaias de teste, então os testes eram feitos de forma até indiscriminada.
Se havia alguma possibilidade, mesmo que fosse pouquíssima, de que determinado procedimento fosse capaz de auxiliar o Terceiro Reich, ele era testado em prisioneiros. As vidas dos prisioneiros não importava. Isso é verdade que um dos testes que os médicos nazistas fizeram nos campos de concentração envolviam a esterilização em massa das mulheres, para que as pessoas das ditas raças inferiores pudessem ser totalmente destituídas da sua capacidade de reprodução. Essa era a forma nazista de pensar, cruel, eficiente e totalmente destituída de qualquer senso de humanidade. Outros testes que também podemos citar foram testes para melhorar a situação dos soldados alemães que passavam por situações de alta pressão dentro dos submarinos e que lidavam com o congelamento ao lutarem em frontes como a Rússia. Para ajudar a combater esses problemas do campo de batalha, incontáveis vidas nos campos de concentração foram utilizadas como material de pesquisa. Nesse momento, passamos a falar dos tipos de teste ainda mais cruéis, pois estamos falando do tipo de tortura que é tão abissal e que não se sabe nem exatamente no que se acreditava alcançar com isso. Uma que ainda tinha algum tipo de objetivo mais factível era a pesquisa para transformar a água do mar em água potável. Centenas de prisioneiros foram obrigados a beber água do mar com diversos compostos e acabavam morrendo de desidratação no processo. Pior de tudo isso era quando você tinha pesquisas a respeito de enxertos ósseos e a criação de siameses artificiais. Esse tipo de monstruosidade era cometida especialmente com jovens e crianças, pois acreditava-se que dessa forma os médicos alemães seriam capazes de finalmente transformar a humanidade inteira na raça perfeita que eles tanto pregavam. Como você pode ver, o nazismo foi um absurdo, um governo absolutista que se aproveitou do sentimento de ódio e vingança que inflamava o povo alemão desde a sua derrota na Primeira Guerra Mundial para transformar um país em uma verdadeira fábrica de horrores. É papel de toda pessoa de bem e inteligente evitar que esse tipo de absurdo pautado no ódio, na ignorância e na falta de empatia volte a ocorrer na humanidade. Esperamos que esse conteúdo tenha sido instrutivo e pedimos desculpas por chocar vocês, mas não se pode esquecer que isso era parte importante do que era o nazismo.